Olá, pessoal! Vamos para uma aula de números racionais, certo? Que esse quezinho aqui representa o conjunto dos números racionais. Esse Q representa o quociente. O que é o quociente? O quociente é uma divisão, certo? Divisão. Então, sempre que falar números racionais, tá falando de que? O quociente, não é? Divisão, razão, tudo isso é a mesma coisa. Então, vamos entender o que é que significa esse conjunto dos números racionais, certo? A gente já estudou em outra aula os números naturais, certo? Os números naturais, a gente viu que ele era representado por quais números? O 0, o 1, o 2, e ele não tem fim, não é isso? Então, são todos os números positivos infinitamente. Certo? E a gente também viu os números. A gente viu os números inteiros. Quem são os números inteiros? Os números inteiros é composto por esses números positivos, que são os naturais, mais os números negativos, ou seja, quem são os números negativos? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, não é? E eles também são infinitos, ok? Então, aqui é o conjunto dos números inteiros. Quem? Tudo que está aqui dentro. O que é que está aqui dentro? Faz parte dos números inteiros. Os números positivos, que são os naturais, e os números negativos. Aí, agora, a gente vai estudar quem? Os números racionais. Os números racionais. Ele é formado por números positivos, números negativos e mais os números que podem ser escritos na forma de fração, ou seja, de divisão, por exemplo, 2/3, 13,5, certo? Então, tudo isso faz parte agora dos números racionais. Pessoal, vamos ver aqui a representação de alguns números racionais, certo? Eu numerei aqui, por exemplo, do 0 até 1. Então, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, certo? De 1 em 1 centímetro. E peguei alguns números como exemplo, certo? Por exemplo, 1/2, como eu posso representar aqui nessa reta? Então, eu posso pegar o 1 dividido por 2. 1 dividido por 2. O 1, ele é menor do que o 2. Se ele é menor, eu preciso de um complemento. Então, aqui eu coloco o 0 e aqui 0, vírgula. Então, ficou 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 é 5. Então, 1/2 é a mesma coisa que 0,5. Então, 0,5 é um número decimal,
Ou seja, todo número que possui vírgula é um número decimal. Então, onde eu vou representar ele aqui nessa reta? Certo? Então, eu vou aqui, ó. Bom, aqui quando não tem sinal, é porque é mais. Então, vamos representar nesse lado da reta, certo? Então, aqui, 0,1, 2, 3, 4, 5. Então, 0,5 vai se localizar bem aqui. Ou seja, 1/2. Ok? Vamos para mais um exemplo. 3 dividido por 2. O 3, ele já é maior do que o 2, então dá para dividir. Eu multiplico quem? 1 vezes o 2, 2. 2 para 3, 1. Então, aqui o 1 ficou menor do que o 2. Eu coloco um 0 e aqui uma vírgula. 10 dividido por 2, 5. Então, 2 vezes 5, 10. 10 para 10, nada. Esse aqui, 8 quintos. 8 dividido por 5. Então, 8 dividido por 5. O 8 é maior do que o 5. Então, vai caber o 1. 1 vezes 5, 5. 5 para 8, 3. O 3 agora é menor do que o 5. Então, tenho que botar um 0 e aqui uma vírgula. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 5, 30 para 30, nada. Vamos para o próximo exemplo. 10 dividido por 5, certo? 10 dividido por 5 vai caber um 2. 2 vezes 5, 10. 10 para 10, nada. Então, o resultado foi um número inteiro. Vamos lá. 1/3. 1 dividido por 3. O 1 é menor do que o 3. Então, boto um 0 e aqui 0, vírgula. Qual número eu multiplico por 3 vai ficar bem próximo de 10? O 3. 3 vezes 3, 9. 9 para 10, 1 novamente. Então, o 1, eu faço o quê? Coloco mais um 0. 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. 9 para 10, 1. Boto um 0. 10 dividido por 3, 3. Então, a gente viu que sempre vai se repetir esse 1, certo? Sempre vai se repetir esse 1. Então, aqui vai ser uma dízima periódica. Então, quando esse númerozinho fica se repetindo, é uma dízima periódica. E também esse número, quem se repete é apenas o 3. Então, eu posso representar assim, 0,3 e fica esse tracinho aqui em cima. Isso significa que esse 3, ele fica se repetindo, ok? Agora, vamos localizar esses pontos. Nesse aqui, ó. Esse aqui a gente já localizou. Depois do 0, eu conto 5 casinhas, certo? Nesse daqui, depois do 1, eu conto 5 casinhas. Então, vamos para cá. Depois do 1, eu conto 1, 2, 3, 4, 5 casinhas. Então, bem aqui vai ficar 1,5, ou seja, 3 meios. Esse aqui, 8 quintos, a gente dividiu e deu 1,6, ou seja, depois do 1, eu conto 6 casinhas. Então, aqui já estava 1,5, com mais uma casinha, aqui vai ficar 1,6, ou seja, vai ficar bem aqui 8 quintos, certo?
esse daqui, menos 1/3. Ou seja, aqui deu 1 dividido por 3, deu 0,333, deu a dízima periódica. Então, aqui deu menos 0,3. Vamos localizar lá na reta. Então, o negativo é do 0 para a esquerda. Então, do 0 para a esquerda, eu vou contar 1, 2, 3 casinhas. Como é 0,33, ele passa do 3 um pouquinho. Então, vai ficar bem aqui o 0,333 negativos. Recapitulando, os números naturais são do 0 até a parte positiva e não tem fim. Os números inteiros é a parte positiva e a parte negativa e também não tem fim. E os números racionais são compostos por números decimais, dízima periódica, números positivos, negativos, e eles são infinitos, ok? Um abraço a todos. Espero que tenham gostado dessa aula, certo? Aperte o sininho e tchau, pessoal!